Pessoal, aqui o professor Breno Sanvicente, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de psicopatologia. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos específicos da aprendizagem. Bom, transtornos específicos da aprendizagem é mais uma daquelas subseções dentro do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro da nossa aula, dentro do nosso curso, né, dentro daquilo que é o esperado nesse semestre, é a última subseção que a gente vai olhar com atenção, em função do tempo e tudo mais. É claro, existem os transtornos motores, existem os transtornos da comunicação, existem ainda algumas outras categorias que fica o registro, é bom para todos vocês darem uma olhada, darem uma estudada, são categorias importantes. Aqui a gente vai focar naquelas que são as maiores, as mais relevantes, e por isso a gente olhou as deficiências intelectuais, falamos também do transtorno do espectro autista, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e agora a gente vai lá para os transtornos específicos da aprendizagem. Transtornos específicos da aprendizagem são dificuldades específicas no domínio da aprendizagem de leitura, escrita e ou matemática, que tem início no começo da vida, causam impacto, prejuízo e que não são devidas a outra condição. Isso é bem importante, vocês vão ver que eu vou repetir isso várias vezes nos próximos minutos dessa aula. Transtornos específicos da aprendizagem, eles não são devido nem à falta de oportunidades. Se a gente pegar uma pessoa e deixar ela fora do ambiente escolar, ela nunca tiver acesso a boas práticas de ensino, essa pessoa, e ela nunca aprender a ler, ela não tem uma dislexia, ela não tem uma dislalia, uma disgrafia, ela, na verdade, não teve oportunidade. Da mesma forma, não é a mesma coisa que uma deficiência intelectual. A deficiência intelectual, a gente tem uma dificuldade ampla, que vai impactar em vários domínios do pensar da pessoa. Entre esses domínios, vai sim impactar e dificultar que ela aprenda a ler, que ela domine questões matemáticas, mas são conceitos diferentes. Aqui a gente está falando de dificuldades para, tecnicamente, dominar aquilo que é a leitura, a escrita e a matemática. Então, dificuldades na aprendizagem. A gente vai lá, vamos começar. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da dislexia. Esse é um conceito bem famoso que tem a ver, sim, com a dificuldade do domínio de ler. Também já devem ter ouvido falar da disgrafia. A disgrafia é uma outra condição que tem a ver com as dificuldades no domínio da escrita, tá? Seja na ortografia, na gramática, na organização do texto. E ainda vocês já devem ter ouvido falar da descalculia, que é uma dificuldade ampla no domínio do senso numérico. Apesar desses termos todos eles serem interessantes, eles serem famosos, tá? É importante também eu deixar aqui o registro que dislexia, disgrafia e descalculia, tecnicamente, são termos, né? Esses termos são conceitos alternativos, referentes aos padrões de dificuldade relacionados de forma geral à leitura, à escrita e à matemática, respectivamente. Ou seja, dizer que alguém tem dislexia não quer dizer que ela tem o transtorno específico da leitura. Quer dizer que ela tem uma alteração numa função mental superior que impacta de uma forma a dificultar a leitura dela. Tá? Isso é importante porque esses termos eles ficaram famosos por muito tempo, né? Considerados como conceitos que eram sinônimos dos próprios transtornos mentais, mas na prática são termos um pouco mais amplos e genéricos, tá? Hoje o que a gente vai falar são os transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na leitura, escrita e matemática. É claro, quem tem um transtorno específico da leitura, quase que certamente vai ter
Uma das alterações das funções mentais que vai ter é a dislexia. Quem tem o transtorno mental, o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita, provavelmente vai ter lá a alteração, né? Deveria ter a disgrafia. E a mesma coisa para quem tem o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na matemática, vai ter a descalculia como uma alteração de função mental superior, tá? Antes da gente falar de critérios e eu explicar um pouquinho mais a fundo isso para vocês, algumas características gerais e que são interessantes da gente pontuar e deixar bem claro. Tanto o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, na escrita e na matemática, todos eles possuem uma origem biológica, tá? E essa origem biológica, essa causa biológica, ela é originária de interações, ou seja, é multifatorial. Interações biológicas, epigenéticas e ambientais. Essas coisas todas, elas interagem umas com as outras e vão causar uma alteração orgânica. E essa alteração orgânica, biológica, ela é a causa do transtorno específico da leitura, da escrita e da matemática. É claro, todos eles começam no começo do desenvolvimento, mas a gente só vai identificar um transtorno específico da matemática quando a criança começar a fazer cálculos matemáticos. A gente só vai identificar um transtorno específico, né, um transtorno da aprendizagem específico da leitura, quando a pessoa começar a ler. Ou seja, todos eles são tipicamente identificados em idades escolares, tá? E diferente de outros marcos desenvolvimentais inatos, como assim? É inato do ser humano aprender a caminhar em duas pernas. Tá? Ninguém precisa ensinar o ser humano a usar as suas duas pernas para ficar ereto ou para deixar o abdômen rígido e conseguir segurar o pescoço. Essas são alterações, são marcos desenvolvimentais naturais, esperados e que vão acontecer sem alguém ter que incentivar. Claro, o incentivo vai fazer bem, mas não é obrigatório, tá? Não é o que vai fazer toda a diferença. Isso é diferente do que a gente vai ver para a leitura, para a escrita e para a matemática. Essas aprendizagens, elas são o que a gente costuma dizer dependentes da experiência. Se ninguém me expor a material escrito, eu não vou aprender a ler, eu não vou aprender a escrever. E aí existem vários métodos pedagógicos para fazer isso, tá? Ou seja, eles não são esses marcos, eles não são em função da falta de oportunidades. Para a gente identificar um transtorno, não, essa pessoa ela viveu, né, aqueles filmes horrorosos que a gente vê. Os filmes às vezes até são bons, mas a história é horrorosa de uma criança que é raptada e ela cresce longe de escola, não pode frequentar. Essa criança, ela não tem um transtorno específico da leitura, da escrita ou da matemática, se não foi ensinada. Alguém tem que tentar ensinar ela. Se ela foi exposta a metodologias de ensino e teve dificuldades, aí sim a gente está falando do que vai acontecer no transtorno específico da aprendizagem. Ainda, algumas características gerais interessantes. As dificuldades não são relacionadas a outros transtornos, ou seja, não advém de uma dificuldade geral de interação ou de motivação. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que não é por causa da deficiência intelectual ou do transtorno do espectro autista. Como assim? Pense em uma criança que tem um transtorno do espectro autista. Essa criança começa a ir para a escola. Vamos supor que ela tem um transtorno do espectro autista leve, ou seja, ela vai conseguir ter interações, pode ter algumas dificuldades, mas ela vai ter ainda alguma alteração, né? Alguma dificuldade na interação social. Aí, na escola, a professora quer passar os exercícios, quer passar as atividades, usando lá as metodologias que ela usa de uma forma geral.
essa criança que tem um transtorno do espectro autista vai ter uma dificuldade, vai ter não vai prestar atenção nos estímulos sociais tal como as outras crianças. Vai ter os seus interesses restritos e assim ela pode ter dificuldades de aprender a ler, mas ela não tem um transtorno específico da aprendizagem no domínio da escrita, da leitura ou da escrita. Ela tem um transtorno do espectro autista que está, então, interferindo e dificultando para ela aprender a ler. Assim como alguém que tem um transtorno, uma deficiência intelectual. Essa pessoa vai ter uma dificuldade em adquirir aprendizagens, em adquirir conhecimentos de uma forma geral. Entre essas coisas todas que a pessoa vai ter dificuldade, também vai estar a leitura, a escrita e a matemática. E a ideia aqui é: a dificuldade não se deve ao transtorno específico da aprendizagem, e sim à deficiência intelectual, e sim ao transtorno do espectro autista. Então, este é um fator bem importante. As dificuldades, as alterações, elas não são advindas de uma dificuldade geral, ou da interação, ou da motivação. Não é por falta de vontade também. Os prejuízos levam a desfechos negativos em outras disciplinas associadas. Como assim? É muito comum a pessoa dizer: não pode ser um transtorno específico da matemática, porque tem problemas em física. Aí a gente para, pensa e reflete um pouquinho. Física usa matemática. Aquele transtorno específico da aprendizagem na matemática vai se refletir também em outras disciplinas. E não só em disciplina, tá? Também vai se refletir, a gente já vai falar mais para frente, no dia a dia. Vamos ser pessoas que vão ter mais dificuldade, quem tem o prejuízo da matemática, em lidar com dinheiro, em cuidar das suas contas, em se organizar, às vezes, em termos de quantidade de roupa para fazer uma viagem. Tá? Por quê? Porque não vão dominar o senso numérico e a gente já vai falar disso mais para frente. Mas tenham isso em mente. É um transtorno específico da leitura, da escrita ou da aprendizagem. Mas é claro que essas dificuldades, elas vão refletir também em outras áreas, em outras disciplinas e por aí vai. Bom, a última coisa importante de deixar como uma característica geral registrada é que não tem cura. Tá? A pessoa que tem um transtorno específico da aprendizagem vai conviver a vida inteira com esse transtorno específico da aprendizagem. Sim, pode ser que essa pessoa, ao longo do seu desenvolvimento, a exemplo do que a gente falou no TDAH, no autismo, ela aprenda a lidar com essa série de dificuldades e reduza o impacto negativo que o transtorno tem na vida dela. Mas cura não tem. Bom, dando sequência, então, critérios diagnósticos. Quais são os critérios diagnósticos dos transtornos específicos da aprendizagem, de uma maneira geral? Dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas específicas por ao menos 6 meses. Esse é o critério A. Depois a gente vai destrinchar ele um pouquinho mais. Critério B. As habilidades estão substancial e quantitativamente afetadas, abaixo do esperado e causando prejuízo. C. Dificuldades iniciam durante anos escolares. As dificuldades não... E critério D. As dificuldades não são explicadas por outras causas. Tranquilo? Vamos olhar um pouquinho mais a fundo o critério A. Começando com a parte da leitura. Né? Tem que apresentar pelo menos um desses aqui, durante um período de 6 meses ou mais. Leitura de palavras de forma imprecisa ou com dificuldades. Por vezes é muito lento, ou tem dificuldade, troca letras, come sílabas, né? Essas são algumas das formas.
Vocês devem pensar crianças em idade de alfabetização. Sim, aquele tipo de erro que as crianças, quando estão aprendendo a ler, são que ocorrem durante o desenvolvimento, quando a criança está aprendendo a ler, aquelas dificuldades são comuns em quem tem um transtorno específico da leitura. É claro, naquela fase, todas as crianças apresentam, então elas não têm um transtorno específico, porque não vai fechar ali o outro critério, né? De que, e próprio critério A, que as dificuldades na aprendizagem, isso faz parte do esperado, do típico, um período que vai ter um amadurecimento. Dificuldade em compreender o que é lido. Lê, mas não entende o que leu. Do tipo, casar. E aí a professora pergunta, ok, junta agora tudo. Casar. O que é casar? Tem uma dificuldade em entender. Leu aquilo, leu certinho às vezes, né? Mas tem uma dificuldade em compreender o que é lido. Essas duas aqui dizem respeito ao domínio da leitura. Mas nós temos também dificuldade na ortografia, tá? Ou dificuldade na expressão escrita, gramática, organização, falta de clareza. Tá? Ou pode ser, então, no campo da ortografia, troca letras, troca palavras, troca sílabas, comete erros assim que não aprende com os próprios erros. Então, CH, a pessoa nunca entende o fonema que o CH junto ele vai gerar, ou comete erros de se esquecer. E também a dificuldade na expressão escrita, né? Até pode escrever com uma gramática, com uma ortografia certa, mas nunca usa vírgulas, ou usa inadequadamente, ou organiza as palavras de uma forma que elas ficam confusas, né? Ou com falta de clareza. Então aqui algumas das, né? Tem que ter uma dessas aqui para ser durante ao menos 6 meses para fechar o critério A do transtorno específico da escrita. E ainda nós temos dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo. O que são fatos numéricos? Fórmulas, regras matemáticas. A tabuada é um fato numérico. Ela tem a ver com uma organização, né, e com um fenômeno, um conhecimento numérico. Tá, claro, não precisa decorar fórmulas. Se a gente for falar, eu também nunca decorei uma série das fórmulas. Mas quando estava usando, a gente vai lá e, né, abstrai, reconhece aquilo durante um tempo. Depois a gente esquece. Ou, se tu tiver um transtorno específico da aprendizagem, né, com a matemática afetada, também vai ter mais dificuldades de dominar aquelas equações. E, além disso, a gente também vai ter dificuldades no raciocínio numérico. Então, dificuldades de entender quantidades, proporções, as equivalências. Essas são algumas das manifestações comuns e que batem com a dificuldade no raciocínio matemático. Então, tem que ter ao menos um desses todos durante 6 meses. Pode ter mais de um, é bem comum, inclusive. Vamos, então, critério B. As habilidades estão substancial e quantitativamente afetadas, abaixo do esperado e causando prejuízo. É importante também que as dificuldades elas iniciem durante os anos escolares, quando a criança está começando a ter o contato com essas aprendizagens todas, e as dificuldades não são explicadas por outras causas, tal como eu falei anteriormente. Não pode ser explicada por uma deficiência intelectual, não pode ser explicada por um transtorno do espectro autista ou algo do gênero. Tá? Não pode ter uma outra explicação. Aí vocês vão me perguntar, mas pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Ou, né, duas dessas coisas? Pode. Mas, se ela tiver uma deficiência intelectual e tiver com dificuldades para dominar a matemática, a gente vai ter que ter uma certa segurança de que
Em comparação com outras crianças que também têm deficiência intelectual, o domínio da matemática dela está mais abaixo do esperado. Isso é a gente conseguir ver, olha, tem a deficiência intelectual e ainda assim parece que tem uma dificuldade em dominar a matemática para a deficiência intelectual dela, tá? Ou dele. Então, as dificuldades não são explicadas por outras causas. Para além disso, a gente tem os especificadores, tá? A gente tem lá os critérios diagnósticos e especificadores. No caso, vocês já devem estar imaginando quais são os especificadores. Com prejuízo na leitura, né? E aí pode ser com prejuízo na leitura, né, da precisão da leitura de palavras, ou seja, não consegue ler palavras em específico, na velocidade que lê, ou na compreensão da leitura, ou nos três, tá? Mas é importante, é interessante a gente identificar, porque isso vai ajudar depois nas intervenções que puderem ser feitas com essa pessoa. Com prejuízo na expressão escrita, precisão ortográfica, precisão da gramática e na pontuação, tá? Além da clareza ou organização da escrita. E ainda a gente tem o com prejuízo na matemática, e aí a gente vai falar do senso numérico, a memorização de fatos aritméticos, e aí aqui a gente está falando das fórmulas, cálculos, regras, e precisão no raciocínio matemático. Claro, existem ainda especificadores quanto à gravidade. Aí existe leve, moderado ou grave. Leve é quando tem alguma dificuldade em um ou até dois domínios. Pode ser na leitura e na escrita, mas é o máximo. Moderado, né, e também em um tópico de cada um. Moderado é quando as dificuldades elas são acentuadas, elas são mais importantes, elas são mais fortes em um ou mais domínios, mas elas são mais acentuadas. E no moderado, o impacto torna improvável que o indivíduo ele se torne fluente, ou seja, que ele consiga ficar alguém que vai escrever uma boa redação, que vai conseguir resolver cálculos matemáticos mais difíceis ou ter um raciocínio matemático um pouco mais apurado, ou ler um texto mais longo, assim, em um tempo equivalente ao de outras pessoas, sem adequações, né, individualizadas específicas, ou seja, sem que a forma com que essa pessoa vá realizar essas atividades seja adequada para ela. Ou ainda pode ser grave. Grave é quando tem dificuldades graves em aprender as habilidades e isso afeta vários domínios acadêmicos, exigindo, é obrigatório. Se a gente não fizer uma intervenção individualizada, não tem como aquela pessoa ela adquirir a aprendizagem, e isso vai ter que ser feito, esse cuidado individualizado, ele precisa ser feito sempre durante todos os anos escolares. Transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura. Algumas informações. Geralmente, as dificuldades na leitura, elas vão ter impacto tanto na oralidade, ou seja, na forma de falar, quanto na forma de escrever. Problema em identificar letras e palavras é muito comum, como a gente já falou, bem como a falta de precisão e muito esforço para ler. Por vezes, quem tem o transtorno específico da aprendizagem, né, com prejuízo na leitura, consegue ler, mas ler uma página para essa pessoa vai gerar um cansaço muito maior do que para outra que não tem esse transtorno. Leitura em voz alta transparece bastante as dificuldades. Quando a pessoa é muito comum, quando a gente está na dúvida, a gente pede para a pessoa, pode ler em voz alta aqui esse trechinho aqui, a gente dá um parágrafo para ela ler de alguma coisa. E a leitura ela vai começar, e a gente vai ver que para uma pessoa da idade dela, está indo muito devagar, ou está sendo muito impreciso, ou está sendo a leitura não está fluindo adequadamente, ou ainda ela até lê e a gente pergunta, e aí, o que
que tu entendeu desse texto? Sinceramente, não entendi nada, tá? Então, isso é uma boa forma da gente investigar muitas vezes. Não tem uma regra e não tem um consenso sobre isso, tá? Mas a gente costuma dizer que quem tem dislexia não domina, de certa forma, as alterações biológicas, elas parecem ser em algumas áreas do cérebro que tem a ver com a rotação de palavras e com a forma pictórica, né, icônica que a gente identifica cada item estrutural de uma palavra. Pensem que a nossa visão, ela não foi feita para ler. Isso é uma adaptação que o ser humano criou à medida que a civilização ela avançou. É, e, e quem tem um transtorno específico da leitura vai ter essa dificuldade em capturar o símbolo e fazer o reconhecimento dele como um símbolo. E então a gente costuma dizer que existem várias formas, mas se imagina que uma pessoa que tem um transtorno específico da leitura enxergue por muitas vezes as letras, a organização das palavras de uma forma diferente do que outras pessoas. E isso ela consegue ler. Vocês devem estar olhando aqui o desenho e o que está escrito. Vocês conseguem, mesmo que vocês não tenham um transtorno específico da leitura, vocês provavelmente vão conseguir abstrair o que está escrito ali, mas com mais dificuldade, vai demandar mais tempo e provavelmente é essa realidade que quem tem um transtorno específico da leitura também enfrenta. Talvez não exatamente assim, como a forma como eu estou ilustrando aqui, mas de uma forma possivelmente semelhante. Então, lembrem-se, o nosso cérebro, tanto é que isso aqui também é algo bem importante, o pessoal que trabalha com alfabetização tem vários estudos sobre isso. Por muito tempo, há vários anos atrás, se pensava que quanto mais cedo as crianças elas aprendessem a ler, melhor. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, que existe um ritmo do amadurecimento da aprendizagem para cada um. E esse ritmo, ele se deve a etapas que o nosso cérebro ele tem que adquirir para conseguir fazer esse processo de pegar o símbolo, converter ele, identificar ele e então exprimir em leitura. E aqui uma representação, que quem tem, né, não tem um transtorno específico da aprendizagem, né, no domínio da leitura, vai conseguir ver as letras, palavras e identificar elas organizadamente. Enquanto quem tem uma dislexia, e aí então o transtorno específico da leitura, não vai ter essa mesma organização, esse mesmo senso alfabético bem formado. Tá? Não é que ele está mal formado, a pessoa vai aprender a ler, também pode aprender a ler, esperado que ela aprenda, mas com mais dificuldades. As consequências do transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura são demorar mais tempo para compreender as coisas, o texto, não identificar a parte principal do que leram, então leem todo o texto e vão lembrar de trechos que não são os mais importantes, né, porque não vai conseguir extrair a essência do material. E não lembrar adequadamente dos fatos lidos. Então, li, mas não lembro exatamente o que eu acabei de ler, né? Lembro de detalhes que não são os mais importantes. Transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita. Dificuldades no escrever. E aí pode ser na ortografia, gramática, por vezes a caligrafia é afetada, mesmo que sem outras alterações motoras. Ou seja, não é que a motricidade é ruim, mas a caligrafia é muito ruim, né? É muito comum misturar fontes e também letras maiúsculas e minúsculas, o que torna muito complicada a vida de quem está lendo o texto, tá? Por mais que a pessoa ela sabe ler, mas na hora de escrever, o escrever dela fica confuso, fica embaralhado, fica errado. Muitas vezes, vou falar logo a seguir técnicas para tentar minimizar os problemas associados,
é aquela coisa do reler o teu texto com muita calma. Se a pessoa ela não tem um transtorno específico da leitura, mas ela tem o transtorno específico com prejuízo na escrita, se ela escreve tudo e lê, ela vai identificar lendo os erros que ela cometeu, se ela souber ler direitinho, né, tiver já bem alfabetizada. É frequente também, mas só que, claro, aí pensem que é um problema que vai levando ao outro. Escrever costuma ser muito cansativo para quem tem um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita, porque vai escrever cansa, a pessoa fica cansada de fazer aquilo. E ao cansar, ela acaba que não tem paciência e nem energia para reler, corrigir, ler de novo, porque numa leitura só dificilmente vai ficar tudo bem claro, então vai ficando o texto ele em geral fica empobrecido. E uma dificuldade de colocar as ideias em formas de texto. A pessoa até pode ter entendido tudo, mas na hora de exprimir, né, de colocar para fora, não fica claro, não fica bem organizado. Né? Eu até, quando a gente começou nessa coisa de passar para esse modo mais online, e aí das aulas, às vezes sincrônicas e tal, eu até brinquei, não sei se foi com a turma de vocês, mas no começo eu falei, quando forem fazer uma pergunta, tentem fazer a pergunta primeiro e por escrito, porque quando ela não vem por escrito, às vezes ela vem confusa, porque a ideia é que conseguir botar a ideia, o conceito, o conteúdo, em uma forma de texto. Claro, eu não estou considerando, é uma ideia. Depois, claro, às vezes a gente não consegue colocar em forma de texto. Tá? Isso não quer dizer que a gente tem um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita. E se a gente tiver também, a ideia é que a gente busque alternativas para minimizar isso, tá bom? Então eu peço desculpa se afetei alguém que tenha, tá? Nunca foi a ideia. As consequências, e por isso que a gente faz sempre a aula de dúvidas, podem perguntar à vontade, além, claro, de escrever sempre que tiverem vontade. As consequências, elas são problemas para ser avaliado. Fica difícil porque o texto dessa pessoa fica ruim. E aí, na hora que um professor está avaliando, ele, olha, esse texto ele não está compatível, mas eu sei que tu sabe. O que será que está acontecendo? E aí a gente já pode, eventualmente, aprofundar e aplicar outros métodos de avaliação. Outro problema, outra consequência negativa é o tempo perdido. São pessoas que vão perder muito mais tempo para escrever. O cansaço, porque cansam ao fazer isso. Além de dificuldades de comunicação, porque na hora de organizar as palavras, o texto, por ter dificuldades, fica também prejudicada a comunicação muitas vezes. Tirando, claro, toda aqui a nossa nova realidade, a realidade atual, não digo nem da pandemia, mas eu digo o nosso viver hoje, ele é muito online, ele é muito por escrito. E claro que fica socialmente impactado uma pessoa que ela escreve com problemas ortográficos. Ela fica muitas vezes mal vista. E não é porque ela não sabe, pode ser porque ela tem uma dificuldade, né, um prejuízo na escrita em função de um transtorno de aprendizagem. E, por fim, transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na matemática. Vai ter dificuldade com os números, dificuldades no senso numérico. E aí o senso numérico é tanto entender as proporções, as magnitudes, as relações de um número com outro, ideias do tipo números primos, fica muito complicado, próprio quando é menorzinho, ímpares e pares, é um domínio do senso numérico que ele não fica, a pessoa vai ter mais dificuldades. Além de uma falta de intuição matemática, do tipo, vou tirar um pouco daqui, vai sobrar o suficiente, a pessoa pode não saber. Uma memória matemática com problemas também, envolve fórmulas e tudo mais. Consequências, problemas com quantidades. E aqui um bom exemplo bote uma medida lá numa receita. E a pessoa erra essa medida, ela erra para mais ou para menos, ou não, né? Por quê? Porque ela vai ter problemas em quantificar. Dificuldades em manusear dinheiro. Claro, dinheiro envolve quantidades, números, e aí a pessoa vai ter mais dificuldade.
E também dificuldades em entender gráficos, entender representações, enfim, que são comumente alteradas e afetadas em quem tem um transtorno específico da aprendizagem, né, com prejuízo da matemática. Importante, os transtornos específicos da aprendizagem não se devem à falta de capacidade geral. Não é uma deficiência intelectual, não é uma dificuldade geral, tá? A gente está falando de outras coisas, de outros transtornos. Também não é uma falta de interesse. A gente também não está falando de alguém que não tem vontade, não tem motivação. A gente, inclusive, vai ver quem tem um transtorno específico da aprendizagem, muitas vezes se sente frustrado, cansado, né? E o que, inclusive, pode ter aí várias complicações em níveis de comorbidade, autoestima, porque a pessoa quer aprender, mas ela não consegue em função dessa dificuldade, tá? Do transtorno em si. Quem possui um transtorno, né, é capaz de dominar as disciplinas associadas com adequações e metodologias. O que isso quer dizer? Não é porque alguém tem um transtorno específico da aprendizagem, né, com prejuízo na leitura, que essa pessoa não vai aprender a ler. Ela pode aprender a ler. Claro, desde que com adequações, com mais tempo e com metodologias adequadas. Modificações podem trazer benefícios, sendo algumas gerais, tá? Tempo extra costuma beneficiar quem tem um transtorno específico da aprendizagem para praticar, né? Ou seja, eu dou mais tempo para tu aprender. Eu não espero que quem tem um transtorno específico da aprendizagem aprenda no mesmo tempo que quem não tem. E atenção individualizada. Às vezes, principalmente lá na fase escolar, uma atenção específica para determinadas... quem tem um transtorno específico da aprendizagem, ter uma atenção individualizada, tentar buscar diferentes formas de exemplificar as coisas, costuma beneficiar essas pessoas. Para pessoas com prejuízo na leitura, provas orais, ausência, né, de restrição de tempo, ou seja, não colocar um tempo limite mínimo, né, igual ao de todo mundo, uso de vídeos, fontes específicas, mudar a fonte não costuma ser bom, mudar se vai usar letras maiúsculas ou minúsculas também não é o ideal, próprio fundo, as cores que vão usar. Claro, faz muita diferença se a gente já conhece a pessoa. Então, se eu conheço alguém que tem um transtorno específico da leitura, essa pessoa, eu tenho transtorno específico da leitura e, para mim, de forma geral, letras maiúsculas eu entendo melhor. Ou se o fundo ele é branco e a letra é preta ou escura, eu consigo ler com mais facilidade. São formas da gente conseguir adequar, ou determinada fonte é melhor, a gente consegue adequar melhor os materiais, provas, enfim, para quem tem o prejuízo na leitura. Quem tem o prejuízo na escrita, folhas pautadas, lápis e caneta com tamanhos maiorzinhos, né? Então, costumam ser recomendados e minimizar um pouco os prejuízos. Uso de jogos e objetos estimulantes à aprendizagem matemática para quem tem um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo da matemática costumam ajudar na aprendizagem. Alguns fatos sobre os transtornos específicos da aprendizagem para adicionar aqui, a prevalência. Em crianças, ela varia entre 5% e 15%. Em adultos, é desconhecida, tá? Mas, em geral, a ideia é que seja a mesma coisa. Então, os estudos indicam 4%. Claro, entre 5 a 15% que a gente vê em crianças é porque tem vários estudos. Em adultos, muitos adultos que têm o transtorno, eles não acabam sendo identificados, porque eles já estão em remissão parcial, ou eles não aparecem em serviços, e então a prevalência ela acaba girando em torno de 4%. Existem diferenças de sexo, é mais comum em pessoas do sexo masculino, em homens, no caso, né? E aí tem diferentes estudos, mas, a princípio, as mais significativas costumam ser a da leitura e a da matemática, e as proporções costumam ser, no transtorno, né, com prejuízo na leitura,
uma proporção de 2 homens para cada uma mulher e, no prejuízo da matemática, 3 homens para cada uma mulher. Comorbidades, outros transtornos do neurodesenvolvimento é amplamente associado, além de transtorno depressivo maior. E aqui eu quero falar mais uma coisinha, fazer vocês refletirem um pouco. Pensem que alguém tem um transtorno específico da leitura e não consegue aprender a ler ou não consegue ler na mesma forma, com o mesmo domínio, com a mesma velocidade que os seus pares. Essa pessoa, assim como quem vai ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou quem vai ter um outro transtorno do neurodesenvolvimento, mas em especial e o transtorno do espectro autista, quando a inteligência ela é preservada e se não tem um prejuízo social muito grande, essas pessoas elas pensam que é tudo culpa delas, que é falta de vontade, que é porque elas não têm capacidades, que é porque elas são disfuncionais. E, obviamente, isso gera repercussões na autoestima, no bem-estar, na qualidade de vida. E essas pessoas frequentemente vão sofrer com doenças, né, com transtornos mentais associados com ansiedade, transtorno depressivo maior, uso de substâncias para lidar com a própria frustração. Então, é claro que esse transtorno específico da aprendizagem, por vezes a gente pensa, ele vai se restringir ao ambiente escolar, mas pode ter várias repercussões na vida psicológica dessas pessoas e isso interferir tanto na vida social, na vida profissional, acadêmica e também no bem-estar psicológico delas. Então, fica o registro que, sim, é uma alteração específica, mas essa alteração específica ela pode ser a primeira pecinha de algo que depois pode ser ainda mais significativo. Fatores de risco ambientais. Prematuridade, vocês, na verdade, já viram isso para vários dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas prematuridade, baixo peso ao nascer e exposição fetal à nicotina, um pouquinho ao álcool também, mas menos, a nicotina costuma ser mais associada. Genéticos e fisiológicos. Herdabilidade alta, tá? Principalmente para os transtornos específicos da leitura e da matemática, né? Com prejuízo na leitura e na matemática. E história familiar, dificuldades na aprendizagem. Pode ser até que a minha família não tinha um transtorno específico da aprendizagem, mas ela tinha um histórico de grandes dificuldades. Isso por si só já é muitas vezes um fator de risco. O resumo dos transtornos específicos da aprendizagem, então, para ficar para vocês. São um conjunto de condições que envolvem atrasos específicos na leitura, escrita e ou matemática que surgem no começo da vida, né, na idade escolar, e não se devem à falta de oportunidades ou à existência de outras condições mais amplas e que expliquem as alterações. Fica também o registro que portadores de transtornos específicos da aprendizagem são capazes de dominar a área, né, ou seja, a leitura, a escrita ou a matemática, através do uso de estratégias específicas, criadas individualizadamente, ou seja, para cada uma das pessoas, né, cada uma vai ter as suas técnicas mais adequadas, e com modificações na demanda de tempo. O tempo para ensinar e o tempo para a pessoa aprender vai ser um pouco diferenciado. Se vocês estão interessados em ver um pouco mais, em entender um pouco melhor do conteúdo, para além desse vídeo, fica o registro da fonte oficial, né, no DSM-5, as páginas 66 a 74. E se vocês tiverem dúvida e não quiserem perguntar numa próxima oportunidade que a gente conversar, podem escrever, né? Conhecem o meu e-mail, eu tento responder para todos vocês. E o que eu tinha para falar sobre os transtornos específicos da aprendizagem era isso. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês mais uma vez. E dessa vez eu fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal.